Hoje eu quero falar de um assunto que gera muitas dúvidas em pessoas que começam a aprender um pouco mais sobre a perfumaria. E a ideia desse vídeo surgiu de um comentário que eu recebi aqui no canal, no vídeo que eu postei 2 semanas atrás. Como conservar os seus perfumes da melhor maneira possível. Na verdade, existem alguns erros muito comuns que podem acelerar a degradação dos perfumes sem que você perceba. Então nesse vídeo eu vou compartilhar os principais fatores que podem estar estragando seus perfumes. Depois eu vou mostrar tudo que eu faço para ajudar a proteger a minha coleção, que recentemente passou dos 300 frascos. E por fim, eu vou explicar por que eu comprei essa cristaleira, que aparece no fundo de todos os meus vídeos aqui no canal, para ajudar a proteger os meus perfumes. A primeira coisa que pode estar estragando seus perfumes é guardar os frascos no banheiro. Essa talvez seja a dica mais conhecida, a dica mais óbvia, ou seja, evitar deixar os perfumes no banheiro, mas ainda assim ela é muito importante porque muita gente ainda faz isso. Bruh. Mesmo depois que eu criei esse canal aqui no YouTube, eu ainda continuo consumindo muito conteúdo de outros canais, de outras pessoas que falam sobre perfumaria, mas todo santo dia eu vejo o vídeo de alguém ir numa casa de um famoso, um cantor, um comediante, um ator, por exemplo, e a pessoa vai mostrar a coleção de perfumes e aonde que ele vai? Para dentro do banheiro. E o problema do banheiro não é só a temperatura. Toda vez que alguém toma um banho quente, a temperatura sobe absurdamente, depois de um tempo ela volta a cair. E além disso também a umidade dentro do banheiro, ela aumenta bastante também durante o banho. E essas mudanças frequentes de temperatura e umidade dentro do banheiro não fazem bem para os perfumes, principalmente no médio e no longo prazo. Tudo bem que 2, 3 dias não vai estragar seu perfume, mas depois de alguns meses, seu perfume ele vai acabar estragando mais rápido. Agora, no começo da minha coleção, bem antes de eu comprar essa cristaleira aqui atrás de mim, eu guardava os perfumes em um dos banheiros do nosso apartamento. Mas naquele banheiro ali a gente não usava a ducha, então não tinha essa variação de temperatura e umidade dentro do banheiro. A gente meio que usava a banheira lá como depósito para guardar tralha, guardar material de limpeza. Não era um problema guardar os perfumes naquele banheiro. Então, não é o cômodo em si que é o problema. Na verdade, as condições do ambiente naquele banheiro que podem estar estragando seus perfumes. Outro fator importante é a luz solar. Às vezes você guarda seus perfumes no móvel, no quarto, e durante algumas horas do dia você deixa ele a janela aberta, e aquele móvel, aquela parte ali do seu quarto, vai receber uma luz direta do sol. Então, com o tempo, né, com o passar dos meses e anos também, com essa incidência direta no sol em cima dos perfumes, né, nos frascos de vidro ali, vai acabar estragando seus perfumes mais rapidamente do que deveria. Por conta disso, é sempre bom manter os seus perfumes longe de qualquer lugar que bata ali a luz do sol direta. Outro erro muito comum é deixar seus perfumes em locais que têm uma variação de temperatura muito grande, e aqui eu não estou só falando do banheiro, né, que é o lugar mais óbvio, tem outros lugares também, como por exemplo perto de lareira, perto de aquecedor, dentro do carro. É um erro muito comum que algumas pessoas deixam ali um perfume para emergência dentro do carro. Exatamente dentro do carro, é um dos piores lugares que você pode guardar ou esquecer um perfume, né, para emergência. Às vezes tem gente que na correria ali esquece de borrifar o perfume antes de sair de casa, aí decide deixar um perfume dentro do carro para caso, né, isso aconteça, dá aquela borrifada ali antes de ir pro trabalho, antes de sair. Mas a temperatura ali, né, a variação de temperatura dentro do carro, ela pode ser maior ainda do que dentro da sua casa. Então, por exemplo, no verão, se você mora num lugar que faz um calor absurdo, você deixa o perfume ali dentro do carro, estaciona o carro até numa área coberta ou numa área aberta, assim. Com o passar dos dias ali, eu acho que até mais rapidamente, né, nem chega a ser meses ou anos, após alguns dias, seu perfume, ele com certeza, né, bateu o sol ali pelo vidro do carro, ou vai ficar aquele mormaço dentro do carro, que ali com certeza não é um ambiente adequado para você guardar um perfume também. Existe ainda um outro fator que poucas pessoas comentam, que é quando seu perfume está acabando, existe ali muito mais ar dentro do frasco do que perfume de fato. Eu tenho dois exemplos aqui da coleção da minha esposa. O primeiro deles é um frasco da Diptyque, é um travel size de 8 ml. Você vê aqui que ela está deixando um restinho aqui para ela usar. Tem aqui 1 ou 2 usos no máximo. E um outro perfume também, que é um dos favoritos dela, um MFK. Um frasco aqui de 70 ml. Olha o restinho que tem aqui também. Que talvez tenha uns 3 usos, talvez um pouco mais. Qual que é o problema disso aqui? Quanto maior a proporção de ar com relação ao perfume, esse aqui é um bom exemplo, né? Tem no máximo que 2 ml de perfume, um frasco de 70 ml. Quanto maior essa proporção de ar aqui dentro,
maior vai ser o processo de oxidação do perfume ao longo do tempo. Isso não quer dizer que depois que o perfume chega na metade do frasco, como por exemplo esse Chanel número 19 que eu tenho aqui, tá bem na metade dele aqui do frasco, não quer dizer que você precisa correr para usar aquele perfume. Não é isso. Só quer dizer que se você estiver guardando aquele perfume ali, né, escondendo ali no armário, no fundo do armário, para usar ele daqui a alguns meses ou alguns anos para economizar mesmo o perfume, você tem que entender que aquele perfume com certeza ele vai oxidar mais rápido do que se você tivesse um frasco cheio, com muito mais perfume ali dentro. Então o cheiro daquele perfume vai mudar mais rápido do que se o frasco tivesse mais cheio. Agora, vou falar o que eu faço para preservar os meus perfumes. O primeiro ponto, é o mais óbvio, é escolher um lugar adequado para os perfumes. Oh, really? Nesse caso aqui, esse quarto onde eu gravo meus vídeos e tem esse móvel aqui, né, com todos os meus perfumes da coleção, é um quarto que não recebe luz solar direta. Na verdade, aqui no Canadá a gente chama esse quarto de den, que é um quarto que não tem janelas, então não tem como receber luz solar direta aqui nesse sentido. Também é um quarto que não fica perto de nenhum banheiro, né, então não tem ali o caso de uma ducha, pessoa tomando banho ali todos os dias, aquela umidade também, o calor, variação de temperatura, impactar os perfumes que estão guardados aqui nesse quarto. E a temperatura desse quarto ela é bem estável no ano todo, durante o verão, durante o inverno. O inverno é que ele raramente chega ali perto dos 5, 3 graus, né, uma temperatura bem fria comparado com o Brasil, mas ainda assim, como esse quarto ele fica no fundo do apartamento, não tem tanta variação de temperatura aqui dentro. Outra coisa que eu faria, se eu não tivesse esse canal aqui no YouTube, também não quisesse expor os perfumes em prateleiras, como eu faço aqui, né, se eu não fosse colecionador, muito provavelmente eu ia guardar também meus perfumes dentro das caixas originais, principalmente os perfumes que eu não fosse usar naquela época do ano. Então, por exemplo, onde eu moro aqui, né, no lado oeste do Canadá, durante o inverno faz 0, 5 graus, 3 graus, então não chega a ficar negativo geralmente, mas fica muito frio. Então perfumes, por exemplo, como Dior Homme Cologne, ou Allure Homme Sport Cologne, ou mesmo aqui o famoso perfume de cebolinha, obviamente eu não ia usar esses perfumes aqui durante o inverno. Então provavelmente eu ia guardar esses perfumes aqui dentro das caixas originais, ele também no fundo do armário, um lugar que não tivesse luz do sol, não tivesse tanta variação de temperatura também, para ficar bem guardadinho ali, para preservar durante aqueles meses que eu não fosse usar o perfume ali, com certeza. 0 graus eu não vou usar esse perfume aqui, não faz sentido. Aliás, eu recomendo sempre guardar todas as caixas de perfumes, né, toda vez que você comprar um perfume, por 3 motivos. O primeiro deles é toda vez que você fizer uma mudança de apartamento, mudança de casa, por exemplo, você guarda os perfumes na embalagem original, é uma forma bem mais segura de você transportar os perfumes, né, diminuir o risco de perfume vazar, perfume quebrar, você perder um perfume caro que você comprou aí para sua coleção. Então, recentemente eu fiz uma mudança de apartamento aqui, alguns anos atrás. Foi há 84 anos. Minha coleção já estava um pouco grande, inclusive, e o fato de guardar todas as caixas dos perfumes que eu tenho na coleção ajudou bastante a não estragar nada. Então, nada quebrou, nada vazou, então a mudança foi bem tranquila. O segundo motivo seria caso você decida vender o perfume no futuro, né? Mesmo que você goste do perfume agora, use um pouco, pode ser que seu gosto pessoal mude, né, por aquele perfume. Então, você tendo o frasco original, você guarda o perfume ali, é mais fácil de vender o perfume, talvez você consiga ter um valor melhor no perfume. Terceiro motivo, é um motivo também que eu acho bem válido, se você quiser presentear alguém, né, um amigo, um familiar com o perfume da sua coleção, bem mais legal, né, bem mais fácil também transportar o perfume. Guardo o perfume dentro da caixa original também. Então uma coisa que eu faço bastante toda vez que eu vou pro Brasil, né, de férias, uma vez por ano, eu acabo levando alguns frascos de perfumes que ou eu não estou usando muito, ou tem alguma duplicidade na minha coleção. Então, tendo as caixas originais aqui, mais uma vez, fica bem mais fácil de transportar. Chega tudo legal lá no Brasil, não tem problema nenhum, nada estraga, nada quebra. Mais um motivo aí. Transporte, presentear alguém, também caso você queira vender o perfume no futuro. Uma outra dica prática é usar decantes de perfumes. Então, inclusive, eu fiz um vídeo aqui no canal onde eu falo como que você consegue economizar dinheiro usando decantes. Vou deixar no card aqui em cima da tela. Se você for viajar, geralmente não existe necessidade de levar um frasco de 50 ou 100 ml como esse aqui. Um decante como esse aqui, ele ocupa muito menos espaço na mala, ele é muito mais leve também do que um frasco de vidro, né, um frasco maior como esse aqui. Também, caso você tenha um problema de vazamento, né, caso o decante vaze, o estrago vai ser muito menor do que se um frasco vazar, por exemplo. E no caso de sua mala ser roubada ou ser extraviada, o seu prejuízo financeiro
é muito menor se você perder um decante do que se você perder um frasco grande. E quando você for viajar também, se você quiser uma variedade de perfumes para usar em dias diferentes, levando alguns decantes é muito mais prático do que levar alguns frascos na mala. A mesma lógica vale para quem gosta de reaplicar o perfume no meio do dia, no meio do expediente do trabalho, por exemplo. Então eu tenho esse frasco aqui de 50 ml do Another 13, da Le Labo. Eu tenho também um decante, que eu comprei antes de comprar um frasco, aqui de 1,5 ml, se eu não me engano. Então o que é mais fácil se eu quiser reaplicar o perfume no meio do expediente? Levar um frasco desse aqui na mochila, levar um decante. Ainda sobre decantes, eu fiz um outro vídeo aqui no meu canal, onde eu falo de decantes que eu comprei ou ganhei, que não vão virar frascos na minha coleção. Se você não tiver assistido ainda, só clicar no card aqui em cima. Por fim, vou falar sobre um móvel que eu comprei para ajudar a manter a integridade dos meus perfumes. Essa cristaleira que eu comprei na IKEA, para quem não conhece, é uma marca sueca que vende móveis, tem várias lojas aqui no Canadá, e essa cristaleira aqui especificamente era que tinha um dos preços mais em conta, com custo-benefício mais interessante, e atendia também todos os requisitos que eu tinha para ser um móvel para guardar os meus perfumes da minha coleção. O primeiro requisito era que o móvel tivesse portas. Esse aqui tem 2 portas, eu estava procurando um com 3, para ter um pouco mais de espaço aqui para os frascos de perfumes, caso eu fosse aumentar a coleção. Mas essa parede aqui ela não tem tanto espaço para lá, e tem uma outra porta ali que ela precisa de abrir. Então o tamanho máximo que eu consegui foi com 2 portas mesmo. Então, qual o benefício da porta? Por que precisa de porta? Eu tenho 2 gatas aqui no apartamento, então não tinha a menor chance de deixar centenas de frascos de perfumes assim expostos para elas poderem brincar, subir na prateleira, dar o tapa ali do gato ali para derrubar. Então, 2 portas ajudam também a diminuir a sujeira dentro do móvel, então não tem tanto problema com poeira. Eu deixo sempre as portas fechadas quando eu não estou gravando vídeos aqui pro canal. Praticamente não junta nada de poeira nas prateleiras ali em cima, nem nos frascos. O segundo requisito era que tanto as portas quanto as prateleiras dentro do móvel fossem de vidro. Então, checa aqui também, a porta é praticamente toda de vidro, tem só algumas divisões ali que são de madeira, ali. E as prateleiras também são de vidro, então isso ajuda bastante para visualizar os perfumes, principalmente com as portas fechadas. Consigo escolher melhor os perfumes que eu vou usar também. Eu também tenho esse quadro branco aqui, onde eu escrevo uma vez por semana todos os perfumes que eu vou usar em cada dia da semana, dependendo aqui da estação do ano. Coloco a temperatura aqui em cima também, a temperatura naquele dia. Já coloco o nome do perfume e a quantidade de sprays aqui embaixo. Com relação à disposição dos frascos, eu procuro organizar eles sempre por marcas em cada prateleira, principalmente as marcas que eu tenho mais perfumes, como por exemplo a Tom Ford, naquela prateleira ali, tem os perfumes da Roja e a Fragrance du Bois ali, lá em cima Frederic Malle, e ali embaixo, acho que não dá pra ver, que a cadeira tá tampando, tem os perfumes da Zara. Mas hoje, eu olhei aqui na minha planilha, só de frascos de travel size para cima, tem 85 marcas diferentes na minha coleção, então obviamente eu não tenho 85 prateleiras, várias delas aqui vai ter várias marcas diferentes. Para terminar esse vídeo, quero deixar uma mensagem aqui agora que talvez seja a dica mais importante nesse vídeo todo aqui. Use seus perfumes. Então, muita gente compra um perfume caro ou perfume raro, descontinuado, e guarda o perfume ali porque fica esperando uma ocasião especial, um momento perfeito para usar o perfume. Pode ser que aquele momento nunca chegue, ou então a gente não sabe o dia de amanhã, o que vai acontecer. Não vale a pena você ficar economizando perfumes esperando o momento perfeito para usar ele. Muita gente também que eu vejo em vídeos aqui no YouTube, pessoas que compram um perfume caro e compram um clone daquele perfume, e no dia a dia usa o clone em vez de usar o perfume caro, com medo de gastar aquele perfume mais caro. Eu, pessoalmente, não vejo muito sentido nisso. Você comprou um perfume, guardou um dinheiro, comprou um perfume caro. É um perfume que você gosta, usa a porcaria do perfume, Acho que não faz sentido nenhum esse negócio de usar um clone para economizar um perfume caro. Essa dica que eu vou deixar aqui no final do vídeo é um aprendizado para mim também, Eu fiz muito isso no começo da coleção, ficava economizando os perfumes mais caros que eu tinha também, com medo, de receio de acabar. Mas principalmente se você compra um frasco de 50, 100 ml, 30 ml, você vai demorar muito tempo para secar aquele frasco. Então, não fique com medo, use aquilo que você gosta. Lembrando sempre de respeitar o ambiente que você está. Então, eu tenho alguns perfumes aqui na coleção que cheiram a estrume, cheiram a fazenda mesmo, estercão. Eu não vou para um cinema, por exemplo, com minha esposa usando um perfume desse. Primeiro que ela nem vai deixar eu sair de casa. Agora, se está num lugar fechado, tem que usar um perfume que seja adequado para aquele lugar. Então, cuide bem dos seus perfumes,
Use as dicas aqui desse vídeo para armazenar da melhor forma que você conseguir também, para guardar os perfumes no melhor lugar da casa que você conseguir, né? Sem temperatura, umidade, essas coisas todas que a gente viu aqui. E também não se esqueça de borrifar aquele perfume que você gosta. Então não tenha medo de usar os perfumes que você gosta da sua coleção. Então se você gostou desse vídeo, se ele foi útil para você, deixe uma curtida, deixe um hype também para o YouTube divulgar esse vídeo para mais pessoas. Comenta aqui embaixo como que você armazena o seu perfume aí na sua casa, se você cometia algum desses erros que eu falei aqui. Também fala qual perfume que você tem aí que você tinha medo de usar e agora você vai dar um pouco mais de chance, né, para usar esse perfume que você tanto gosta. Não se esqueça também de se inscrever no canal, é de graça, não paga nada. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais.